E finalmente nós temos a parte do cérebro, que é esse final aqui, que está ligado ao nosso comportamento, está ligado ao bem-estar. O que é o bem-estar? O bem-estar é a ausência de ameaça. Quando a gente sente que as coisas estão bem, que as coisas estão certas, nosso corpo tende a produzir uma sensação de paz, de tranquilidade, porque você está numa situação boa, não tem por que você agir, não tem por que você se desesperar. Só que o ponto é que hoje existe uma discrepância entre como o nosso cérebro funcionou, como ele foi construído, para como é a nossa vida hoje em dia. Na época que a gente vivia no meio das cavernas, e esse cérebro aqui, ele é um cérebro que vem se transformando nos últimos 100 mil anos. Então vamos assumir 100 mil anos de Homo sapiens. 100 mil anos construindo um determinado projeto. Um projeto que vai envolver o nosso comportamento. Esses 100 mil anos foram moldando um cérebro para sobrevivência. Porque a gente vivia o tempo inteiro sob ameaças reais. O ser humano é muito frágil, o ser humano perde de corrida para qualquer outro mamífero. A gente não tem presa, a gente não consegue caçar, se a gente não tiver instrumentos, a gente está ferrado. Então, como espécie, o ser humano é muito frágil. E ele tinha que ficar o tempo inteiro ligado, porque senão ele morria. E isso foi fazendo com que a gente fosse mais esperto, a gente teve que ser mais esperto, a gente foi mais esperto da turma ali. Porque nós éramos os mais frágeis. Um dos mais frágeis, certamente. Não sabe nadar direito, não vê direito, não tem visão noturna. A gente é um desastre. Só que a gente começou a mexer a mão, a gente começou a pensar em histórias para compor grupos e se voltarem para a mesma causa, um comportamento comum de grupo organizado. Tudo isso foi fazendo a gente sobreviver. Mas o cérebro sempre pensando nessa questão de, olha, eu tenho que sobreviver, eu tenho que sobreviver, eu tenho que sobreviver. Por quê? Porque ali podia estar um tigre, ali podia estar um leão, ele já tinha que estar ligado para fugir. Agora, como que é hoje em dia? Hoje em dia o nosso cérebro está pensando que ali tem um tigre, ele foi projetado para funcionar desse jeito, só que não tem mais tigre. Existem ameaças, sim, mas não são mais ameaças como era na época das cavernas. E a gente ainda age como aquele Homo sapiens de 100 mil anos que estava o tempo inteiro sofrendo ameaça. Para você mudar isso, você tem que entender como o seu cérebro funciona. E você tem que usar técnicas que vão ajudar nesse sentido. É isso que a gente vai ensinar aqui ao longo da maratona, que a gente vem mostrando para vocês como as técnicas modificam a forma como o nosso cérebro funciona e como isso pode ser uma ferramenta fundamental para o bem-estar. Porque a parte da sobrevivência já está muito mais bem resolvida do que naquela época. Mas não necessariamente está produzindo bem-estar proporcional. Então, às vezes, você vê pessoas que não têm nenhum motivo pelo qual elas ficarem totalmente preocupadas, como se tivesse realmente um tigre ali na porta, mas elas vivem sob uma tensão constante. Isso é falta de conhecimento de como funciona o cérebro, de como funciona a mente. E falta de conhecimento de técnicas que podem ajudar isso. Se você começar a praticar a respiração agora, durante 3 meses, todos os dias, 5 minutos da respiração que a gente viu ontem, eu garanto para você que seu estado de ansiedade vai se modificar. Porque isso não é uma opinião minha. Isso é o funcionamento do seu cérebro. O seu cérebro vai começar a criar uma relação de que, pelo menos durante 5 minutos... é tranquilidade total. Se você não tem isso ainda, você já vai modificar completamente o seu comportamento. Quando você fizer a primeira vez, já vai dar uma sensação boa. Porra, ontem quem fez se sentiu. Agora, se você repetir, você começa a modificar o que é chamado plasticidade do cérebro. Então, o nosso cérebro, diferentemente de um osso, até mesmo um osso se modifica. Mas o cérebro, ele é o órgão mais plástico, que mais se modifica. Então, determinados comportamentos que a gente vai automatizando, eles são difíceis de mudar, mas nada é impossível de mudar. Porque tudo é questão de como você vai associar as informações ali. E se você começa a produzir um caminho, que durante a sua manhã, por exemplo, toda manhã, você tem um caminho para a tranquilidade, o cérebro já sabe que ele pode continuar durante mais um tempo nesse estado de tranquilidade, ele vai entender
que a ameaça já não é tão eminente ali, não está tanto na tua frente, e ele vai começar a produzir a sensação de tranquilização por conta da respiração. E isso todo mundo pode fazer. A meditação também produz isso, mas a gente está treinando a respiração, e a respiração ela tem uma relação muito direta com o funcionamento dessas partes do sistema nervoso que a gente viu aqui.